performando ideias, trocando assuntos e você participando junto com a gente aqui em mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcom. Sabe Caxias by Bitcom, com Miguel Brambila e Edinho Soares. Ok. Estamos chegando nesta quinta-feira. Estamos chegando praticamente já em mais um final de semana e a partir de agora o nosso Sabe Caxias by Bitcom para nós trazermos para você a conectividade de diversos assuntos que a gente sempre aproveita nesta oportunidade para pautar junto à nossa audiência. Também a gente destaca que além de pautar assuntos com a nossa audiência, a gente sempre mergulha em temas, teses, debates para poder sempre trazer um assunto, aprofundar os assuntos, esmiuçar conteúdos, aprofundar ideias e sempre extrair conteúdos, extrair também objetivos e assim fazer a divisão desse pensamento com a coletividade que são os nossos internautas que sempre estão nos acompanhando em todas as nossas edições. E o programa Sabe Caxias by Bitcom vai ao ar das 10h15 até as 11 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, apresentado por Miguel Brambila e eu, Edinho Soares, sempre trazendo para você esses pontos e contrapontos e diversas análises de notícias. Deixa eu passar agora a ele, a Miguel Brambila, para fazer também a sua saudação introdutória, a sua saudação inicial. Um grande abraço a Miguel Brambila, que está em um período aproveitando as suas férias, mas além desse período de estar aproveitando as suas férias, também está presente junto com a gente, integrado à nossa programação, conectado, ao significado de nosso programa, que é sempre estar levando, a todos, sempre está levando a todos a filosofia, o pensamento transcendental e, além de tudo, também a averiguação das notícias e os fatos que vão se apresentando, que repercutem nas notícias. Miguel Brambila, bom dia, meu irmão, como é que você está? Bom dia, Edson. Eu sou o Ted. Estou aqui nas férias substituindo o senhor Wilson, porque nós estamos viajando. Bom dia, Edinho. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Esse aqui é o Ted, é o companheiro inseparável da Júlia, que está com 11 anos, mas ela ganhou o Ted quando era bebê, e era da mãe dela, inclusive. Ela se apropriou do Ted, o Ted é o nosso companheiro. Tem, inclusive, a saga do Ted. Uma vez ele foi esquecido no Balneário Pinhal e tem toda uma história, os apegos, da gurizadinha, Muito bom, Edinho. Tranquilo aqui, o tempo hoje está nublado, a temperatura de 18 graus, mais ou menos, deve esquentar um pouco à tarde, seguindo os rígidos protocolos, sim, de segurança, em lugares que você vai, todos eles, a vigilância sanitária acompanha. Principal questão do aumento da pandemia que eu observo por aqui, na beira da praia, em algumas, Algumas estão bem desertas, mas, por exemplo, ontem eu transitei pela praia de Canasvieiras aqui, e não recomendo, porque muita gente sem máscara, muita gente na beira da praia, muitos restaurantes e bares sem seguirem protocolos, como se fosse normal. E aí há um problema nisso, porque, falando de pandemia, nós temos excelentes notícias com relação às vacinas. Todas elas, são 5 fontes de vacinas, 5 empresas que estarão aí, já estão na segunda fase, e vamos falar também sobre isso, Edinho, não é? Algumas delas para janeiro. Já hoje a gente chega em São Paulo 120 mil doses da Coronavac, que é a vacina chinesa, e insumos para a fabricação da vacina. Tem algumas questões logísticas que é preciso que se avance, que se adiante, não se deixe para depois a questão da logística, mas a luz no fim do túnel, apesar do crescimento da curva pandêmica, está vindo, É preciso que se tenha esperança, Edinho. Bom dia. Bom, acho que a expectativa ao entorno... Coisa curiosa, Miguel? Nós começamos esse ano
e nós falávamos da necessidade da vacina, que a expectativa era ouvir falar da vacina, que enquanto não houvesse vacina. E agora nós estamos com a expectativa de que não só a vacina já tem vários laboratórios, mas que a vacina saia logo do papel e vem. São Paulo está chegando agora a 120 mil doses de vacina, mesmo sem aprovação ainda definitiva, mas já está sendo armazenada lá, porque ela está tendo boa resposta nas suas fases de teste. A gente está vendo também que outros laboratórios ao entorno do mundo estão conseguindo também índices satisfatórios das suas vacinas. Eu acho que é muito interessante de trazer como reflexão para o internauta, para muitos dos internautas, as pessoas talvez vão parar para entender, mas como que tantos laboratórios já estão apresentando uma vacina? É que como já era de conhecimento, né, dessa carga viral em animais, para os animais já existe, né? A vacina, já existe o modo vacinal, que era realizado essas vacinas em séries para que pudessem eles preservar os rebanhos, né? Os rebanhos de animais. Mas nunca foi feito um teste em humanos. Inclusive, nós estávamos conversando esses dias atrás com o presidente da Sociedade de Veterinária, médico veterinário, né? Os veterinários aqui do nosso município do Rio Grande do Sul, e ele disse que existe um largo em alinhamento com a medicina familiar por parte da veterinária, porque eles estudam, né, todos esses vírus nas questões dos animais, para o acompanhamento na linha alimentícia, para evitar que chegue essas cargas virais em humanos. E eles estavam falando, ele nos trouxe informações naquele período que nós entrevistamos, que já há largos anos estavam estudando, né, essa ação viral desse vírus, né, que passou por uma certa mutação, evidentemente, mas desse vírus que estava prestes a atingir a linha do humano. Então, muitas pesquisas já havia ao redor do mundo para poder compreendê-lo um pouco mais. Muitas pesquisas já estavam sendo realizadas, mas nada que conseguisse, né, um valor substancial por parte de órgãos governamentais para que tivesse um subsídio, né, muito forte para que essas pesquisas saíssem. Pois é, aconteceu o que todo mundo já estava avisando ao redor do mundo, que esse vírus ia chegar ao índice do fator humano, e ele chegou. Se propagou, espalhou, nós não tínhamos uma imunidade para poder combatê-lo, assim como já existe uma imunidade para diversos animais, e nós sofremos ao redor do mundo. Por isso que muitos laboratórios já pegaram as suas pesquisas que já estavam em encaminhamentos e dinamizaram, potencializaram a velocidade de todas elas para poder tirar logo do papel e materializar. Agora, a busca, né, desses laboratórios e também um entendimento, vamos dizer por assim, é ver quem politicamente vai ser o servidor da vacina para qual determinado país. Ontem saiu um parecer da Europa, Miguel Brambilla, achei muito interessante. Mais uma vez, os países pobres vão pagar um preço duríssimo. Aquela vacina que vai ser distribuída em larga escala na Europa, ela precisa ser acondicionada em uma temperatura térmica baixa. Precisa de uma temperatura muito baixa. E tem países que não têm nem sequer energia elétrica, não vai poder condicionar a vacina. E então a gente vendo que, mais uma vez, países empoderados e riquíssimos vão dar uma resposta mais rápida às suas sociedades. E isso envolve toda a Europa. Tem países que já encomendaram milhões e milhões e milhões de vacinas para vacinar em massa a sua população. E aqui no Brasil, ainda estamos discutindo qual vai ser a vacina que vai chegar por aqui. Pois é, nós temos estados no Brasil, né? Um estado por enquanto, mas o risco pode acontecer, porque o Amapá é um beco sem saída, né, da questão elétrica. Agora a justificativa é essa da rede elétrica, empresa privada, e só agora, 18 dias depois do apagão no Amapá, é que o governo federal parece que está tentando pensar em tomar providências. Então você veja bem que nós vivemos essa lentidão governamental. Essa vacina que você cita, ela necessita de 75 graus negativos para que ela seja utilizada com eficiência, e como isso estará armazenado, por exemplo, nos postos de saúde. Mas é um momento de emergência. Nós temos falado aqui, Edinho, desde o início das nossas discussões em home office, sobre a participação do Exército no sentido de ajudar as populações mais pobres. Então, em todo o mundo, nesse momento, nunca foi tão importante a Organização Mundial da Saúde, a Cruz Vermelha, a ONU,
o exército, né, tem vários tipos de exércitos, né, que podem ajudar, né, por exemplo, no Brasil, na década de 60, eu entrevistei um senhor que depois, em seguida ele faleceu, que fez parte do batalhão de Suez, que era do exército brasileiro, que ajudou aí no canal de Suez a evitar uma guerra lá entre tribos do Egito e uma outra tribo lá naquela região. Uma história muito famosa que o exército brasileiro teve. Então, como não é um partido, não é de governo, mas é de Estado, nunca foi tão importante, né, antecipar isso, caminhões do exército acondicionados. Não vai ser possível ter nas UBSs a estrutura logística para acomodar uma vacina com 75 graus abaixo de zero. É preciso que se prepare caminhões itinerantes e se faça filas de vacinação. Ora, nós temos tanta tecnologia, nós temos navios, nós temos aviões, nós temos helicópteros, então não é necessário pulverizar num primeiro momento, é claro, né? Depois isso vai se acomodando de acordo. Então, ao mesmo tempo que se cria, né, uma esperança, se coloca ao mesmo tempo o pavor. Com vontade política, com toda a tecnologia que nós temos hoje, expandir logisticamente a vacina será muito fácil se houver vontade política. Essa teoria da conspiração é ruim, mas quanto mais fontes, nós temos 5 empresas, né? 5 empresas já. Nós temos a Coronavac, temos a Pfizer, né? E temos outras 3 empresas que já estão na segunda fase do processo de vacinação, como dissemos, chegaria em janeiro. Primeiramente, né? Porque a Anvisa vai ter que aprovar todas. Mas não nos preocupemos que vai aprovar, independente da posição negacionista do Bolsonaro e de seus seguidores, né, fundamentalistas. Não nos preocupemos, porque isso não vai acontecer. Nós somos 200 milhões de brasileiros e é um governo só, passageiro, inclusive. O STF já se demonstrou isento, o Exército Brasileiro já mostrou-se isento, que não apoia, né, qualquer tipo de disputa ditatorial na questão. Então, nós já sabemos que qualquer coisa que seja além do bom senso da saúde da população vai para a judicialização e vai para o Supremo, e o Supremo demonstrou um certo bom senso. O brasileiro pode ficar tranquilo, que mesmo que o presidente vá e diga, não, eu que mando, eu que não farei, eu que tenho uma caneta, né? Não vai acontecer. Nós vamos receber a vacina, nem que seja de Marte, né? Tanto que a Coronavac está chegando em São Paulo, né? O Bolsonaro não impediu. E mesmo que ele tente ir lá na Anvisa, sabotar a Anvisa vai ser obrigada a aprovar. E o Instituto Butantan já tem um processo também. Inclusive já está chegando insumos, né? Então a questão é de nós andarmos um pouquinho na frente, pensarmos na logística de distribuição. Isso é muito importante, Edinho. Agora a gente fica observando, né, porque a gente está vendo o nosso contexto político nacional não está nem um pouco favorável, né, para que nós consigamos enxergar um aperfeiçoamento em tudo que você falar. Primeiramente, essa crise do Amapá, essa situação que o pessoal está passando lá, está mostrando de verdade o potencial do governo federal. Curto, mínimo. Tá igual dá para se comparar, com todo o perdão aos amapenses, mas dá para comparar as noites do estado do Amapá com o que está acontecendo dentro do governo federal. Estão apagão, né? O ministro não se entende, ninguém os recursos não vai, tudo é demorado, tudo né? É na mesma roda da velocidade como estão as coisas. O BRICS, né, fizeram uma reunião, já tiraram a cadeira do conselho lá na ONU do Brasil. Por quê? Por causa de ideologias. Aí todos vão dizer, mas é encabeçado por Rússia e China. Tudo bem, pode ser que tenha outras ideologias, mas isso já mostra a percepção do olhar para um país parceiro dentro do núcleo do BRICS. Então a comunidade internacional já está curvando-se no sentido de tendencionar para outro lado, fugindo então das nossas esferas nacionais. Agora a gente está observando aqui dentro, acaba de nos chegar aqui um comentário, né, uma citação de que estão defendendo que Bolsonaro se alie cada vez mais do Centrão. Está transformando Jair Bolsonaro não só amigo do Centrão, não só parceiro, mas refém
do próprio Centrão. Então nós estamos vendo que parece que é a última tábua de salvação, a última esfera para que continue tudo isso. Mas isso é danoso, porque no meio desse duelo, dessa briga, nós não estamos falando das coisas principais que tem que se falar, que é estabelecer uma logística séria, verdadeira para essas questões, né? Sanar essas dificuldades que podem ainda ter, ver que nós precisamos trazer um empoderamento para que quando chegar essas vacinas, elas poderem livremente circular rapidamente por todo o nosso país e poder fazer essa cobertura vacinal o mais rápido possível, Miguel. Pois é, quem demonizou o Centrão na campanha eleitoral foi o próprio Bolsonaro, que em campanha disse que jamais se aliaria com o Centrão, e há aí uma série de elitização no Congresso Nacional, o baixo clero, culpa também dos analistas políticos, porque a partir do momento, né, e de corporativismo, de bancadas, bancada disso, bancada daquilo, núcleos, né, de aglomeração política, tudo bem, mas no momento de pandemia, não é? Porque, assim, um deputado do Centrão, seja de que partido for, ele foi votado. É democracia, ele tem representação. A questão é se ele é corrupto ou não. Porque um voto, né? Um homem, um voto. Essa é, né, um ser humano, né? Homem e mulher, um homem, um voto. Essa é a democracia brasileira e não se encontrou sistema melhor. Então, acho errado, em parte, demonizar o Centrão, porque são representantes do parlamento. Nós não podemos andar somente pelos extremos, pelas bordas, né? Isso o Mansueto também comentou muito interessante, de forma interessante, né, na nossa transmissão no domingo, no momento de apuração dos votos aí em Caxias do Sul, que é justamente isso, centro-esquerda. Ele dizia, e eu concordo, e nós aprendemos, né, com os mais antigos, mais experientes, o ex-prefeito, que foi um homem forte da nossa política, ainda está ativo e lúcido e com boas análises, não é? Hoje ele está no PTB, mas fez análises técnicas muito importantes para a nossa programação, assim como tivemos aí, né, o professor Crisson, que foi vereador pelo PT e também fez análises técnicas isentas, e está no YouTube para quem quiser assistir aí a nossa transmissão de domingo, aguardando aí agora o segundo turno. Então, o Centrão tem representatividade política e que merece respeito. Quem demonizou o Centrão foi o Bolsonaro, que agora depende dele, né, para sobreviver, para que seu governo sobreviva. Você não pode simplesmente ignorar parte do Congresso, né, porque, assim, na hora do voto, os votos de todos os deputados valem. É preciso que todos tenham poder. É um caldo político nacional, é verdade. Então, a fama que ficou o Centrão é de andar conforme as melancias, de pular em qualquer governo, ou de corrupção. A corrupção existe desde as pontas até o centro. É preciso fiscalizar a corrupção. A corrupção, a fiscalização dos atos, né, dessas pessoas nas estatais, nos cargos, porque a fama do Centrão é que eles só querem cargos, são carguistas, né? Eu acho que isso não é legal. Eu acho que para a política nacional nós temos que recontextualizar, reclassificar, criar novos conceitos de relações políticas dentro do Congresso, né? Essa história de que o Centrão é um buraco negro da política nacional, eu particularmente acho muito complicado. Você veja que nós tivemos eleições para prefeito e vereadores no município, e para se eleger um vereador não é tão simples assim. Para eleger um deputado é muito mais difícil. Então, essa pessoa tem certamente, né, provavelmente um deputado federal, foi prefeito na sua cidade, foi deputado estadual, não é porque ele está num partido de menor expressão que ele não merece respeito. Eu acho que é um preconceito com relação ao Centrão, mas o Bolsonaro está pagando o preço justamente por isso, né? Qualquer político mais inteligente negociaria com todo mundo, né, Edinho? E estão cogitando, Miguel, gostaria que tu analisasse que há um apelo pelos partidos do Bloco do Centrão para que eles filiem em um desses partidos do Bloco do Centrão. Eu estava ouvindo você mencionar atentamente, quando eu faço citações do Centrão, porque muitos desses partidos estão como balcão de negócios, né? Muitos desses partidos, não todos, você disse muito bem, não podemos colocar todos dentro de uma vala comum, mas muitos podem tendencionar de um lado para o outro. Tudo vai dos acordos que são costurados, são feitos, e muitos deles a troca de cargo. Mas eu gostaria que você fizesse a observação. Haveria a possibilidade de Jair Messias Bolsonaro filiar-se a um dos países, dos partidos considerados de centro?
Olha, ele vai precisar de um partido se ele quer ser candidato à reeleição. Até agora ele não conseguiu as assinaturas, mais de 3% de assinaturas do partido que ele queria criar, né, da Renovação Nacional, alguma coisa assim, né, porque é tanta sigla, tanto nome, e ele simplesmente não conseguiu avançar nesse sentido. O Roberto Jefferson, né, que denunciou, apoiou o Collor, que renunciou e foi cassado, né, que até hoje não explicou muito bem, né, o seu governo. Eu vi aí no Roda Viva, no YouTube, uma entrevista do Pedro Collor, irmão do Collor, que já morreu, mas com extrema, né, qualidade, o Roda Viva, uma entrevista de 1992, e o Roberto Jefferson também foi quem denunciou o mensalão, teve preso, tudo bem, eu acho que todo mundo tem direito, né, de se reinserir na sociedade. Mas cair diretamente na presidência nacional de um partido de tradição histórica no Brasil como o PTB demonstra, né, a profundidade da questão nacional. E aí eu volto a dizer aquilo que o Mansueto também dizia, que está no PTB e outros políticos de Caxias do Sul. O PTB tem história no Brasil, então os partidos têm que se refundar a sua história. Nós não podemos simplesmente justificar que as eleições municipais são diferentes das eleições nacionais. Não, os caciques nacionais dos partidos precisam ser cobrados pelas suas bases políticas. Não adianta não, mas lá no centro o Fernando Henrique, o Lula, o Roberto Jefferson, os outros presidentes. O Bolsonaro é outro que se fundar um partido, né? Como é que ele vai explicar? Vai ter gente honesta em torno dele? Aqui em Caxias do Sul nós temos gente honesta que seguem o Bolsonaro, partidos que seguiram no Brasil inteiro, perderam as eleições por causa do Bolsonaro, porque poderiam ser bons administradores, boas pessoas. Então, quer dizer, tudo isso é muito relativo, né? Nós precisamos avançar nesse debate. Isso que é o ponto positivo, né? Que nós temos liberdade de expressão e temos que ter paciência e boa vontade para discutir todas essas coisas. Ele precisa de um partido, e existe a possibilidade de ele pular em qualquer um, na verdade, menos o PT, obviamente, né? E os de esquerda, Edinho. É interessante essas análises, gente, porque tem muita coisa em jogo, né? Tem muitas decisões em jogo, muitas situações de encaminhamento, e a gente agora verifica que o PSL, né? O PSL não conseguiu mais aglutinar. Deu para ficar muito visível pela sua postura em Caxias do Sul, pela sua postura em outras capitais, que colar PSL ao nome de Jair Bolsonaro não está virando voto mais para ninguém, Miguel. Olha, se ele continuar nessa linha negacionista, esse trumpismo do Bolsonaro, porque ele não foi capaz de criar um bolsonarismo, né? O ex-presidente Lula, apesar aí dos debates jurídicos que ele está enfrentando, ele conseguiu, pela sua capacidade política, desde o tempo dos sindicatos, desde das suas 3 campanhas, né, quando perdeu para o Collor, perdeu para o Fernando Henrique, entrar no debate nacional, mostrar-se uma figura política. O PT gira em torno do Lula até hoje, a figura, assim como o PDT gira em torno do Brizola e assim por diante. Que o Brizola não está mais aqui, mas a sua figura é muito forte. Resgatar a figura do Brizola é preciso, porque claro que aí se perde, assim como, eu vou fazer uma referência mística aqui, né, porque sabe-se muito bem que a civilização egípcia teve um auge depois que as pessoas mais avançadas saíram, né, construíram as pirâmides, o Egito entrou numa decadência. Os partidos são pequenos núcleos de civilização histórica, eles que são responsáveis pela pecha do Centrão, esses partidos que são considerados oportunistas. A responsabilidade é deles, eles têm que discutir dentro deles. Mas se eu fizesse parte de um partido desses, eu ia protestar. Só um pouquinho aí, ó. Nós somos considerados o Centrão, mas ninguém nos respeita. Então tudo isso precisa ser considerado, Edinho, né? Não é simplesmente você ficar chutando. E transferência de votos é muito relativo hoje em dia, né? Muita gente há muito tempo vota na pessoa, porque com tanto partido, né, a teoria que se fez é que nós estamos, né, avançando na direção da cláusula de barreira, então que esses novos partidos, e já houve uma diminuição de 23 para 19, se não me engano, é muito partido, Miguel. Nós não temos, e para chegar ao mesmo objetivo, né? Então você veja, você vai fazer uma, Edinho, só para concluir, você vai fazer uma viagem, tá, em direção a Porto Alegre. Tudo bem, você pode fazer vários caminhos. Você pode, inclusive, encontrar 19 formas de chegar a Porto Alegre
pelas estradas, mas você vai escolher a mais perto, porque isso representa diminuir o sofrimento da sociedade. Esse é o objetivo político que nós temos que ter. Não, eu só queria complementar, Miguel, desculpa lhe interromper, mediante a sua fala, que são 33 partidos políticos que há registrados oficialmente no país, 33 siglas. Tá certo, a gente vê que a pulverização das expressões dentro de uma sociedade permitem-se que sejam aglutinadas em torno de uma bandeira que se resplande numa partição, né, num vínculo de ideologia. Mas 33 passa a ser demais, né? Sim, e a partir disso, olha Caxias do Sul, como nós temos dificuldades em ter representações mais fortes. Um município com 510 mil habitantes, nós temos votos dispersos. Aí muita gente vota no Darley, por exemplo, porque são gremistas, não é por causa, nem sabe o partido dele, e assim por diante. Eu só citei o exemplo que me ocorre, como deputado estadual, deputado federal, e na região também. Né? Aí eu morei em Bento Gonçalves, trabalhei em emissora de rádio por 5 anos lá, e a mesma política, a mesma coisa. No tempo do Darcy Posa, a mesma coisa. A política forte, mas em torno de políticos fortes, não de partidos fortes, partidos que debatam. Estamos comemorando, como dissemos essa semana no programa, 5 mulheres eleitas para a Câmara de Vereadores em Caxias do Sul. Legal, mas não dá mais que 10%, né? Então, 33 partidos, como você cita muito bem, nos ilustrando aí, contextualizando o nosso programa, Edinho, é muito partido. Para que tanto partido para chegar ao mesmo objetivo? Porque é preciso entender para que serve a política, né? A política serve para você chegar aos seus objetivos, que é a felicidade, que é a coletividade. Se você se torna, né, um defensor público, um representante público da coletividade, você precisa encontrar os caminhos mais curtos. Por quê? Porque, vamos filosofar novamente aqui. Qual é a política de um bebê quando ele nasce? É chorar para ser alimentado. Isso é política. Ele chora para que seus objetivos sejam atingidos, que é satisfazer a sua fome. Se ele está, né, com a fralda cheia, ele chora porque ele está se sentindo insatisfeito, porque ele está se sentindo mal. Então, ele recebe, né, atenção e acaba, né, recebendo conforto, até mesmo carinho. Ele chora porque ele está se sentindo carente. Então é a mesma coisa, né? As necessidades da sociedade são as pessoas, a fome, né, representa isso. O político é aquele que atende o clamor da sociedade e deve encontrar o caminho mais curto. Ou o bebê que está chorando de fome, né, você vai deixar ele chorando para torturá-lo, ou você vai discutir com 33 formas de levá-lo ao seio da mãe. É um absurdo, né, Edinho? Miguel Brambila, a gente vai a um breve espaço na programação, 10h43, e já a gente volta para ampliar estas e outras discussões. Nós da Mecânica São Eloy também estamos com saudades de viajar. O prazer de pegar a estrada, ver as paisagens, encontrar os amigos e parentes, hospedarmos em hotéis. Nós da Mecânica São Eloy também estamos com saudades do vento no rosto, do movimento do horizonte, da companhia da família num passeio pelas estradas. Por isso mesmo seguimos nos aprimorando nos protocolos de segurança para este tempo passageiro. Ainda temos que nos movimentar pelo trabalho, garantir a segurança mecânica de nossos veículos, fazer a manutenção necessária para o dia a dia, na expectativa dos melhores dias. A Mecânica São Eloy confia em dias melhores. Mecânica São Eloy, trabalhamos pela sua segurança. Traga seu carro para nós. Estamos na Rua Olavo Bilac, 590, bairro Rio Branco. Fone 32 21 28 68. Acesse nossa página no Facebook. Mecânica São Eloy, confiança não tem preço. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para a sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar.
Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook, Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. A CPR Rodas e Pneus, localizada em Caxias do Sul, em 2 endereços, conta com a experiência de quem está há mais de 30 anos no mercado, preservando sempre a melhor qualidade e segurança para seus clientes. Trabalhamos com pneus nacionais e importados das melhores marcas. Dentro de nosso portfólio de serviços, realizamos alinhamento 3D, geometria, balanceamento e conserto de pneus e muito mais. Agora, quando o assunto é rodas, nós somos especialistas e pioneiros no assunto. Realizamos conserto em geral, torno, solda, pintura, verniz, rodas diamantadas e o que você precisar. Aguardamos você em 2 endereços. Em nossa matriz, na Rua Fortunato Moselli, número 2423, no bairro São José, telefones 3224-3253 ou no 99971-1999. Ou em nossa filial, na Rua Moreira César, número 1140, no bairro Pio X, telefones 3224-1799 ou no 99971-1999. A Rebocar tem todos os tipos de engates e reboques que você precisa. Venha conhecer nossos serviços. Na Rebocar você fica tranquilo. Confira nossos produtos e contatos na página do Facebook. Rebocar, engates e reboques especiais. Ok, agora 10 horas e 47 minutos, nós já estamos de volta aqui em nossa programação, acompanhando todos esses desdobramentos, né, a nível internacional e que trazem uma ampla repercussão, né, não somente no quadro internacional, como também nos ambientes nacionais. Estou falando da vacina, né? E claro que traz também entraves, bate na trave, vai para o lado, respinga para o outro lado, dentro dos nossos desdobramentos, políticos. Agora eu queria te fazer uma pergunta do mesmo segmento de todas as esferas e diálogos que nós estamos tendo, Miguel Brambila. Nós estamos vendo que cada vez mais Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, está tentando de tudo e quanto é meio subverter, buscar mais parcerias, fortalecimento com partidos centrais, está tentando, né, destacar que há uma certa, vamos botar assim, conspiração contra tudo que ele tem de projeto e tal. E o Dória, no meio de tudo isso, como é que você avalia do outro lado João Dória? Porque olha que coisa curiosa, nós estamos falando de João Dória aqui, porque o próprio Jair Messias Bolsonaro, dentro das suas tendências, nos fez enxergar aonde é que está o seu verdadeiro oponente nas eleições. E olha que todo mundo achava que podia ser Moro, todo mundo achava que podia ser até mesmo Luciano Huck, coisa lá. E aí surge lá do estado de São Paulo a pessoa empoderada para tudo isso. E diz que está licenciado com o garoto aqui, o Eduardo Leite. Eu digo garoto por ser da juventude, dentro da busca de um voo mais alto, de alçar um voo mais alto. Eduardo Leite se tornaria uma pessoa até mesmo de segmento de juventude. Estariam juntos protagonizando um cenário de engrandecimento das fileiras do PSDB, que sempre foi combativo, né, à ideologia do PT, sempre se bateram em diversos pleitos eleitorais, e parece que o Bolsonaro está vendo muito medo nisso. Agora, olhando para o outro lado, como é que está João Dória no meio de tudo isso, com a vacina chegando, as coisas parece que estão andando meio a contento? Como é que você analisa, né? Como é que está João Dória? A pergunta que eu poder selar em tom de pergunta, está com o baralho na mão? Está dando as cartas nesse exato momento ou não é bem assim ainda? Legal, Edinho. Um pequeno parênteses ao comentário da Carla Brambila, para que você comente depois, que eu vi aqui pelo meu retorno, para que a gente possa, né, como disse, né, que nos acompanha também, que se transformou numa das nossas fãs, né, a Carla Brambila, que trabalha na Mais Nova, e é minha irmã também. Muito obrigado. Beijo. Estamos aqui transmitindo pelo 4G, viu, Edinho? Aqui do hotel Holiday Ingleses Resort, que é na ilha de Florianópolis, em Ingleses.
Então esperamos a tecnologia 5G. O cálculo que me foi apresentado é que 1 hora de transmissão é 1 giga. Então é mais ou menos o custo dessa nossa transmissão, seria R$10, por aí, R$5, né? É um avanço tecnológico, é um outro debate que nós fazemos. A questão do João Dória, eu acho que o Dória é um oportunista, né? Mas acontece que muitos não vão cair na conversa do João Dória. Esta briga do Bolsonaro com o Dória, na minha visão, como acontece em Caxias do Sul, como acontece em Porto Alegre, como deve acontecer em outras capitais do Brasil, e menos São Paulo, onde o Bruno Covas está bastante colocado no segundo turno, com 45% das intenções de voto, perto de 35% do Guilherme Boulos, que é um clone do Lula, né? Ele imita os gestos, o olhar, a forma do Lula dos anos 90, e isso seduz muita gente, tanto que ele chegou no segundo turno como São Paulo, né? Agora, então, isso tudo é mas uma imitação pálida, porque não tem conteúdo muito. O Bruno Covas, muita gente pensa que ele é um homem mais velho, mas ele sofreu de câncer, né? Ele tem vários problemas que está superando, e, portanto, o Dória é o engomadinho do Brasil, né? Quando ele sair de São Paulo, que tem uma elite política e de eleitores muito grande, e muita gente que substituiria, então, a extrema-direita como um representante mais engomadinho, mais moderado, e representante de classes mais ricas, talvez consiga algum avanço e consiga algum reflexo disso. Mas quando ele chegar no Nordeste e se deparar com a pobreza que tem lá, e quando se deparar com a pobreza geral, eu acho que isso vai gerar um contra-choque cultural, porque o sentimento não é de inveja, o sentimento é de injustiça. O pobre não sente inveja, ele se sente injustiçado, porque uns têm direito à riqueza, a 4G, a carros e férias e tudo, e eu não. Por que umas pessoas têm direito à educação, a trabalho, a privilégio? Nem todo mundo acredita na providência divina, e se estamos aqui para administrar, dai a César o que é de César, nós temos que aumentar a distribuição de renda, obviamente, né, gerar economia para que as pessoas tenham dinheiro. Portanto, o Dória, ele vai, na verdade, essa briga do Dória e do Bolsonaro vai favorecer a esquerda no Brasil, que deve voltar forte nas próximas eleições. Não sei se ganha, dependendo do seu candidato, né? Se for o Haddad, dificilmente, que não é muito bom de briga, não. Se o Ciro Gomes, né, se abraçar juntamente com a esquerda, né, e são os mesmos de sempre, há uma chance. Mas também considera ele um caudilho, né? O Ciro Gomes, fora do governo, é basta ver aí o off dele, né? Os autoritarismos que ele comete aí em entrevistas, bate em repórter, ofende as pessoas, né? É um Bolsonaro mais voltado para a centro-esquerda. Então, não precisamos de homens assim no poder mais, precisamos de educação, de respeito, né? O Luciano Huck, se cair, vai cair de paraquedas no populismo, a falta para administrar o Brasil. Você não pode simplesmente ter um programa de televisão e achar que você vai conseguir administrar. É a mesma coisa que eu aqui, Edinho, e você nos candidatarmos à prefeitura. Você não sabe. Nós não temos o trâmite político, nós não temos a experiência em negociação política. No primeiro dia, nosso fígado vai pro beleléu e nós já vamos começar a dar soco na mesa, igual o Bolsonaro, que como deputado é barbada, né? Você entra no debate, você sai do debate, é deputado, e aí, beleza, não apresentou nenhum projeto em 30 anos como deputado. E que projeto que ele tem para o Brasil agora? Nenhum. Quais são os projetos? Onde é que está o Paulo Guedes? Né? Quais são os projetos? Olha o dólar como está. Né? Aí o Paulo Guedes fica culpando outras coisas também. Está lá porque ele vai tentar se colar no Bolsonaro, inventar alguma coisa de última hora para ver se consegue salvar a pátria, né? Como quando bate o cobrador na tua porta, tu inventa uma desculpa para transferir a tua dívida para depois, Edinho. É isso que nós estamos vivendo. O Dória e o Bolsonaro vão morrer abraçados, braço de afogado. Esse é o meu pensamento. Não, interessante observações. Eu até te pedi para ti, sendo um pouco mais ousado, eu sei que é complicado, sem talvez aprofundado em métricas e assim já de supetão essa pergunta, como você verifica a partidos que também tem um grande desafio a nível nacional, PCdoB e o próprio PSOL. O PSOL parece que está no seu momento que o sol está mais brilhando, né? Colar com o Boulos tendo essa visibilidade, esse destaque. Como é que tu enxerga esses partidos? O PSOL tem mais chances porque há uma diferença entre socialismo e comunismo, né? Então, o socialismo representa um avanço social.
apesar de estar mais voltado para a esquerda no Brasil, ele pode navegar para o centro e negociar com a direita de uma maneira mais livre. O Partido Comunista não vai ter chance de majoritária nunca, né? Ele somente vai poder viver se aliando aos partidos, né? Ao Partido dos Trabalhadores, né? Ao partido, ao PSOL e esses partidos, né? mais de centro-esquerda. Agora, como eu sempre digo aqui, Edinho, esquerda, direita é muito relativo, né? O objetivo é a felicidade da sociedade. Os meios que você vai chegar não pode ser justificado, né? Os fins justificam os meios, como disse Maquiavel, foi tirado do contexto. Há quem diga que isso nem está, né, nas entrelinhas do contexto do livro O Príncipe, né? Mas, porém, esse debate todo precisa ser feito de uma maneira mais clara para as novas gerações, porque eu sei que é possível transmitir este interesse. Aqui em casa eu vejo, eu deixo o noticiário ligado, a minha filha transita por aqui e quando eu percebo ela está tão informada quanto eu. Eles têm ouvidos, eles têm raciocínio, eles pensam. Não é? Ela só tem 11 anos de idade, vai completar 12 anos em dezembro. Então, e foi assim com o meu filho também, que tem 22 anos. Eles têm consciência política, né? O meu filho, por exemplo, votou no Amoedo. Né? Não sei se ele permite que eu diga, mas enfim, peço desculpas, né? Mas enfim, ou seja, eles têm visões já politicamente formadas e aí preciso que se faça esse debate mais próximo do prazer político, em se discutir ideias antagônicas, que é importante que se tenha oposição, e não simplesmente esmagar a posição e acabar com essa história de demonizar o inimigo, né? ou o oponente, não é nem o inimigo. Ontem eu falei inimigo, mas não. Se transforma, né, essa radicalismo de Trump, de Bolsonaro, né? O Lula fez isso muitas vezes também, né? O Lula, o Fernando Henrique ficava naquela posição do Dória em cima do muro. O Lula dizia que o Fernando Henrique era isso, mas depois viajavam juntos, se abraçavam, porque o Lula sabe muito bem, né, que no discurso é uma coisa, na hora do dia a dia é outra. O Bolsonaro não tem disso, né? Mas o povo precisa de um discurso mais suave, né? E que se tenha oposição, porque uma democracia sem oposição não funciona. É preciso que se tenha crítica, que se ajude, né, com novas visões. Então, o oponente não pode ser demonizado e transformado em inimigo. Esquerda ou direita são caldos políticos que, num debate, no meio termo, o que é melhor para a sociedade deve ser retirado. Quem representa isso, né, são aqueles que estão dispostos a agir. Então, por exemplo, a Dilma não esperneou, ela sofreu processo de impeachment, não foi para o STF, perdeu e saiu. Então é isso que nós temos que ter no Brasil. Nós não podemos simplesmente ficar dizendo, não, olha, se eu sair, como o Trump não entrega o cargo, ficar esperneando. Bolsonaro é capaz de fazer isso também, Edinho. Miguel Brambila, 10h58, que a gente, as horas passam que a gente nem vê, né? As horas passam muito rápido. Voltando agora à vacina, né? Como é que você projeta? Qual será a vacina que vai chegar até nós? Tem muitas pessoas dizem isso, muitas mesmo dizem isso, mostrando que estão totalmente adversos ao pensamento que está sendo colocado e propagado pelas fileiras do governo federal. As pessoas dizem assim, indiferentemente qual for que venha uma vacina, que a gente sabe que os órgãos governamentais não vão querer trazer algo, né? Os órgãos fiscalizadores e as instituições, a exemplo da Anvisa, Instituto Butantan, não vão permitir que venha algo que venha trazer aflição ao povo nacional, mas que sim estão lutando pela preservação da soberania do nosso povo, né, do nosso povo brasileiro. Como é que você vê essa questão, diferentemente, acho que de vacina, que venha logo de uma vez, né? Claro, a única preocupação que o brasileiro deve ter nesse momento é de proteger politicamente a Anvisa, que é lá que o Bolsonaro vai atacar. Porque você veja bem, ele não conseguiu impedir que as vacinas da China chegassem em São Paulo. Se nós não conseguimos impedir o tráfico de madeira saindo do Brasil, mas vamos impedir a entrada de vacina. Olha que há um contrassenso muito grande nisso, né? Não conseguimos impedir a evasão de divisas naturais, né? O incêndio na Amazônia, e culpamos sempre os outros. E queremos impedir a entrada de vacinas. Completamente sem sentido nisso, né? E o Bolsonaro não vai entrar na justiça para impedir que as vacinas cheguem em São Paulo. Ele não tem essa condição, não tem esse poder, ele não pode num canetaço proibir o governador de São Paulo e qualquer estado, portanto, também. Se o Dória, né, negociou com a China e vai chegar insumos também, qualquer governador pode também fazer a mesma coisa, né? Nós temos 5 empresas, né, já em segunda fase, algumas mais adiantadas,
algumas menos. Isso é bom, quanto mais vacinas, né, mais o preço de mercado dessas vacinas. Agora, por exemplo, a Pfizer ofereceu para o Brasil, e o Bolsonaro também não quis, porque ele acha que ela tem o apoio do Biden. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Trump queria a vacina antes da campanha eleitoral, para que ele se apoiasse nela para a reeleição. Perdeu, porque ele foi um negacionista, porque se ele tivesse não sido negacionista e tivesse prometido a vacina para logo depois, ele teria ganhado a eleição. Então, a Pfizer ofereceu para o Brasil a vacina mais barata e o Bolsonaro ainda disse que ia pensar, não sei se eu quero, entendeu? Então isso aí é tortura. É o pai torturador que tortura os seus filhos. Ele não é o pai da nação, mas é um exemplo que tortura. Você quer comer? Não sei se vai ter almoço hoje, não sei se eu vou te dar, só para ter o prazer de ver o filho sofrer, e é uma forma de conquistar um poder que ele não tem, né, distorcendo aí e criando ansiedades desnecessárias. Então nós temos até máximo março do ano que vem, porque muita gente já se contaminou, então tem que se considerar o grau de imunidade, né? Não há notícias de recontágio. Considerando-se, né, que nós temos 160 e tantos mil falecidos, né, com todo o respeito, que nós temos 1 milhão de pessoas contaminadas no Brasil, esses serão os últimos a tomar vacina se estão imunes, né? E, portanto, haverá com certeza até março. Nós falamos janeiro, fevereiro, a vacina estará em janeiro. A logística que ela vai chegar depende da ação do governo federal. E aí é que o Exército pode, mais uma vez, como dissemos, entrar com caminhões frigoríficos que possam transmitir, levar a vacina itinerantemente, assim como se poderia levar água e etc., né? Para que se pudesse ter mais rapidamente uma imunidade. Não precisamos ter pânico, não, meu caro. Os caminhões frigoríficos, né? Seriam, acho que, uma belíssima saída, né? Exatamente, né? Porque não tem como armazenar na UBS, né? E eu sei, você falou uma coisa que eu esqueci, eu vou falar bem rapidamente, eu sei que é 11.2, no começo, com relação às vacinas animais, aos vírus animais, que acabam indo para os humanos, e é verdade, né? Então, porque o Covid-19 e outros H1N1, né? E eu brincava, veja bem, eu não vou mais fazer essa brincadeira. Minha esposa da unidade trabalha na área da saúde, e eu dizendo que se eu tomar água, tanta vacina que eu tenho sai pelos poros, né? A minha carteira de vacinação é perfeita. Minha mãe já fazia corretamente, né? E a minha esposa também, na família toda, né? Aí eu, como sou muito falastrão, dizendo, estou vacinado até contra a febre aftosa, que é pagado, né? A vaca louca, né? Mas vou tomar cuidado, daqui a pouco, né? Vou parar de brincar, né? Não, mas o que chama a atenção na tua fala, agora já para nós encerrarmos o nosso programa, Miguel, é que se for ver, gripe aviária, gripe suína, né? Todos esses tipos de cargas virais atingiram os seres humanos. Lembra da gripe H1N1, depois veio H1N5, tudo veio, né? Veio da escala dos animais para os seres humanos. Então tem que ter bastante cuidado. Miguel Brambila, grande abraço, meu irmão. Fatalmente o nosso tempo se encerrou por aqui. Eu quero te mandar um grande abraço. Curta aí esse período. Obrigado a tua gentileza, a tua forma querida de sempre estar aqui junto com a gente. E falo no contexto de que Miguel Brambila está em um resort, aproveitando as férias junto com a família, e sempre dispõe desse tempo para vir aqui completar esse nosso período do nosso programa, nos auxiliando aqui na Bitcom TV. Tá nos anais da casa registrado isso ninguém vai apagar. Grande abraço para você, meu irmão, tudo de bom. Obrigado, meu querido. É sempre um prazer conversar na Bitcom TV, sempre é um prazer estar com esta equipe aí que tem toda a possibilidade de avançar muito em termos de inovação, tecnologia, debate político e conhecimento em Caxias do Sul. É um prazer sempre estar aqui no Sabe Caxias by Bitcom. Vem aí o Lance Esportivo. Nós voltamos amanhã às 10h15 com mais assuntos de seu interesse. Obrigado, Edinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.